Elon Musk lançou o foguete de número 7.000 no ar e representa hoje, a Starlink representa hoje, 2/3 de todos os satélites lançados em órbita. E o mais interessante, senhor Rodrigo Paulucci, que 80% das viagens espaciais hoje são feitas pelo velho Elon Musk, pela Starlink, e que ninguém imaginava, né? Lançar foguete antigamente era caríssimo. E olha que doideira, né? Assim, quando o Musk começou a olhar para o business de foguete, ele olhava para aquilo e falou, cara, mas não faz sentido. O foguete, ele vai lançando camadas, né? A cada camada, para ele conseguir economizar energia, ele vai despendendo e tirando peso. E vai chegando depois, quando ele chega em órbita, ele está sem a maior parte da sua casca ali que cai na Terra e poucas coisas são reutilizadas. E o Musk olhou para aquilo e falou: não, bicho, vamos fazer um foguete que vai e volta. A gente desce com ele, aterriza, pousa, dá ré. Essa história de que foguete não dá ré, senhor Arthur Pellegrini, que você ouviu do Rony Meisler da reserva, agora dá ré sim. Então, olha que como a mudança de mentalidade pode transformar uma indústria. E outro dia eu estava com um cara que foi, por muitos anos, o head de eletrificação de uma grande montadora global, uma das maiores, uma das 3 maiores do mundo. Esse cara morava em Detroit e ele falou que quando a Tesla lançou o carro, o time de engenharia dessa grande montadora riu, fez chacota e falou: nunca que esse cara vai conseguir escalar isso, cara. Não tem jeito. Assim, o projeto, do jeito que ele fez, custou em média 750 milhões de dólares, né? O primeiro carro da Tesla. E dessa montadora custava em média 2 bilhões de dólares e 4 anos para desenvolver um carro novo. Esse cara desenvolveu pela metade do tempo e 750 milhões de dólares de valor total. Então o Elon Musk ele entra em mercados tradicionais, mas ele entra com uma mentalidade disruptiva. Tem uma história do engenheiro deles, em que da Starlink, em que o engenheiro olha, né, olha para o projeto, na verdade para o SpaceX, né, olha para aquele projeto e o Musk fala: eu preciso disso aqui 10 vezes mais barato do que é hoje. Ele fala: não, é impossível. Ele falou: se vira. E o cara foi lá e conseguiu fazer 10 vezes mais barato. E quando ele chegou para mostrar, todo feliz para Elon Musk, que ele tinha conseguido aquela façanha que ninguém havia conseguido ainda, o Musk falou: beleza, vamos para a próxima. Né? Então fez mais que obrigação. Nem comemorou. Eu vi o caso desse, ele mesmo contando assim que não teve um minuto de comemoração. Mas isso é porque a mentalidade do Musk é isso, né? Ele desconstrói aquilo ali e fala: mas por que tem que ser assim? Por que tem que ser caro? Por que não tem um jeito mais barato? E aí tem muito a ver, senhor Arthur, tem muito a ver com curiosidade, né? Que você é um cara curioso. O que você acha, cara, dessa mentalidade do senhor Musk? O Rod tá aqui e eu sei que o Rod é um estudioso em Charlie Munger. É, o Elon Musk, ele usa bastante uma coisa que o Elon Musk chama de modelo mental. Que o Charlie Munger chama de modelo mental. Ele define assim. E eu acho que a melhor explicação que eu já vi para isso foi o próprio Charlie Munger explicando sobre esse conceito. Ele fala que se você está dirigindo em uma estrada e do nada o motor do seu carro começa a fazer um barulho estranho. Se você não conhece de mecânica, se você não sabe muito sobre o tema, você vai ficar meio nervoso, você vai ficar meio sem saber o que está acontecendo. Você vai meio sentir medo, né? Se você leva o seu carro em um mecânico muito bom, pelo barulho ele sabe o que é. Ele já identifica. Isso acontece porque na cabeça dele existe um modelo de um motor de carro. Ele sabe exatamente onde ficam as coisas e ele identifica qual é o barulho e da onde ele está vindo. E aí por isso ele sabe qual é a possível causa desse barulho. E aí o Charlie Munger segue essa história falando: tenha bons modelos mentais das coisas mais importantes da sua vida. Então tenha bons modelos mentais de o que é ser um bom filho, o que é ser um bom irmão, o que é ser um bom amigo, o que é ser um bom empresário. E um desses modelos mentais que ele usa, ele chama de First Principles Thinking, que é o que o Elon Musk usa sempre. Basicamente, todos os conceitos que todo mundo usa, que já são meio que a norma na indústria, o Elon Musk joga fora. E assim, uma coisa importante de falar sobre o Elon Musk é que
ele não é formado em ciência de foguete. Ele é autodidata. Ele pegou um tanto de livro e ele aprendeu ciência de foguete. Existe uma expressão que fala, não, isso não é ciência de foguete, não. Não, e ele foi atrás, hein, Arthur? Ele foi na Rússia, né? Ver os caras lá, os foguetes antigos russos. Falou, putz, dá pra usar essa peça aqui, dá pra fazer de um jeito diferente, né? Ele vai atrás, né? Eu vi um cara perguntando pra ele como que ele aprendeu sozinho isso. Ele falou, eu comprei um tanto de livro e saí lendo. E o Elon Musk é assim, não é uma coisa comum que qualquer um pode fazer. Obviamente o Elon Musk, ele é feito diferente, ele tem um QI muito acima da média, mas ele literalmente aprendeu isso sozinho, sem fazer nenhum curso específico, sem fazer uma faculdade específica disso. E ele revolucionou o mercado porque ele olhou pelos princípios fundamentais. Ele olhou e falou, tá, qual é a lei da física que impede um foguete de voltar? E aí ninguém sabia responder isso, não tinha nada. Então ele falou, então é possível. E ele começou a desenvolver assim. Então, esse modelo é incrível. E tem um último modelo que eu adoro fazer, que o Charlie Munger sempre falava, que é inversão. Sempre inverte. Então, o Charlie Munger tinha essa expressão, que ele falava o seguinte, quando você quer resolver um problema, começa pela pergunta inversa. Se eu quero, sei lá, ganhar um aumento, ou então se eu quero colocar um foguete na Lua, a pergunta é, como é que eu posso garantir que esse foguete não vai voltar nunca? Ou então, como é que eu posso garantir que eu não vou receber esse aumento de jeito nenhum? E que eu não vou ser reconhecido aqui na empresa? E quando você começa por essas respostas, é mais fácil fazer o inverso. Porque a gente é melhor, psicologicamente, em identificar o que falta, o que vai dar errado, do que identificar oportunidades. Então, assim, o Elon Musk, obviamente, é um gênio. Ele usa isso de um jeito, assim, impecável. Mas eu acho que olhar para o raciocínio dele, pensando nesse modelo mental de First Principles Thinking, é incrível. Arthur, dá uma olhada nisso, cara. Só trazendo isso aqui, Rod, porque complementa muito o que o Arthur está trazendo. Olha aqui, o Musk vai pagar até 550 mil reais ou 100 mil dólares para as pessoas agirem como robôs. Então, o que ele está fazendo? Né? Ele tem uma empresa de robôs, chama Optimus, né? Os robôs acho que eles são da Tesla, né? E ele está colocando pessoas do lado desses robôs para ensinar os robôs a carregar, pegar, para que o robô possa cada vez mais agir como uma pessoa, como um humano, né? Porque são robôs humanoides. Olha a mentalidade do cara de falar, putz, cara, eu vou ensinar as pessoas, vou ensinar os robôs através de pessoas, eu pago um dinheirão para as pessoas aqui e cria um jeito diferente de fazer robô. Ele está fazendo um robô que vai passar a roupa na sua casa, ele está fazendo um robô que vai lavar seus pratos e que vai fazer também massagem nas costas, Rodrigo. Ele é muito proponente de robôs específicos, né? Que ele fala. Se você pensar, a sua lava-louça é um robô, né? Foi criada há muitos anos atrás com uma proposta específica de lavar seus pratos. Mas ele está treinando os robôs, ele fala que é mais fácil você começar de baixo para cima, criando robôs para fazer tarefas específicas, do que criar um mega robô que vai fazer tudo que eles chamam de AGI, né? Que é a inteligência artificial genérica, que é um robô que vai ser capaz de fazer tudo, substituir o homem, etc. Ele falou, o princípio que precisa fazer são robôs com tarefas muito específicas, treinados e especializados para fazer determinadas tarefas que ou os humanos não querem fazer, ou eles não conseguem fazer ainda, né? E na minha opinião, já falei sobre isso em outras conversas com você, Gustavo, sobre tecnologia, inteligência artificial ser uma tecnologia deflacionária, que traz o custo para baixo. Porque quando você pensa, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o custo da hora homem, e não só o custo do trabalhador, mas a dificuldade de encontrar gente para performar algumas tarefas, isso aumenta o custo da entrega do serviço ou do produto, e quem paga o imposto disso, quem paga a conta disso, desculpa, imposto não, quem paga a conta disso é quem ganha menos. Porque pessoas com o aumento da inflação, quem está na parte de baixo sofre para pagar os produtos, comprar os produtos ou pagar pelos serviços, né? Então, eu sou muito animado, otimista com o que vai vir desse tipo de humanoide, desse tipo de tecnologia, e esperar para ver. Acho que o futuro vai estar mais perto do que a gente imagina. Eu queria só falar, uma das coisas que
que mais me marcaram sobre o Musk quando eu li o livro dele. Primeiro que ele tem uma recomendação interna para o time da Tesla, da SpaceX, que ele fala, a única lei que a gente segue é a lei da física, todas as outras são recomendações dos homens. Obviamente isso não se aplica para o Twitter, eu sei que esse é um assunto polêmico aí no Brasil, mas olha como é que a cabeça do cara pensa diferente. Ele fala, a única lei que a gente tem que seguir é a lei da física. Todas as outras leis são recomendações, ou seja, não se prenda ao, eu tô isso porque a gente sempre fez dessa forma, eu tô preso por conta disso. Então, e o framework dele, que eu acho sensacional que você falou, Arthur, o modelo mental da cabeça do Musk. Primeiro, ele questiona todo o requerimento, é o que eu falei. A lei que ele segue é só a lei da física. Todos os outros requerimentos são recomendações. Segundo, ele deleta. Tudo que faz parte do processo, ele começa deletando. Geralmente a gente tem a tendência de pegar e tentar melhorar. Primeira coisa ele fala, ele remove essa parte do processo. Ele tenta remover o máximo possível para simplificar as coisas. Depois ele simplifica e otimiza, depois dele já ter deletado absolutamente tudo que pode deletar. E quando ele fala de deletar, ele fala, se você não tiver adicionando pelo menos 10% das coisas de volta, você não deletou o suficiente. Ou seja, ele é a favor de você deletar mais do que o necessário em processo, em produto, em produção. E aí sim, quando você tiver que adicionar de volta, fala, opa, fui demais ali, eu vou adicionar. Esse é o mínimo que precisa para o produto ser entregue ou para o processo ou serviço funcionar. Depois ele simplifica e otimiza. Deixa eu só contar uma história em cima disso. Eu tive aula na NASA, na Singularity, com um dos professores que é amigo pessoal do Elon Musk, e ele contava uma história do Elon Musk quando ele teve a ideia do Hyperloop. Hyperloop é um tubo onde o trem anda a vácuo, né? E o trem lá dentro, ele anda acima da velocidade do som, acho que 1.800 km por hora. E aí o cara falou, putz, genial, Musk. E esse cara era o head de inteligência artificial, tudo do Google X, né? Tudo que é fora do Google, do core do Google, estava debaixo desse cara. E ele falando, pô, cara, genial, mas estou pensando aqui, como é que você vai parar? Porque na hora de parar, você vai espatifar o cérebro de todo mundo. Você não pode andar a 180, né, 1.800 km por hora e depois frear e todo mundo espatifa junto. Ele falou, esse é um problema mesmo, nós vamos ter que resolver. Então, tipo assim... Então, é a cabeça do cara. A verdade é essa, né, bicho? Assim, ele se preocupa com as coisas que precisa preocupar e ele entende que que não existe o negócio do impossível mesmo, né? Para ele, a gente põe o impossível muito fácil na nossa frente, né? Exatamente. Fazer, né? Ele meio que, cara, não, isso é um problema. Aí, beleza, vou trabalhar para resolver. Né? Mas vai lá. Então, ele simplifica e otimiza. Ponto número 4, ele acelera o ciclo e finalmente ele automatiza o processo. Então, nesse exemplo, Gustavo, que você citou da fábrica da Tesla, que você tem robô copiando, ele está literalmente automatizando o processo. Porque ele já deletou tudo que tinha que deletar, já simplificou, já otimizou, já acelerou, e agora literalmente ele está automatizando o processo. Esse é o modelo mental na cabeça dele. Então, sempre que ele pensa, é o que ele fez no Twitter. Quando ele entrou, ele demitiu 75% das pessoas. O produto está de pé até hoje, entregou mais feature do que nunca. Ou seja, ele deletou pessoas, processos, não estou falando de pessoas, mas também processos e tudo que tinha dentro do Twitter, né? Implodiu de dentro para fora. E ele faz isso, quando ele não consegue construir do zero, como ele fez com todas as outras empresas dele, ele implode e recomeça do zero. Não é todo mundo que é capaz de fazer isso, por isso que ele é o Elon Musk e é um cara diferente. Né? Cara, genial. Deixa eu só trazer uma outra notícia aqui que me surpreendeu nessa semana, antes da gente ir para a próxima, é que tem uma startup chamada Reflect Orbital. Já ouviram falar disso? Reflect Orbital é uma startup. Deixa eu colocar ela aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Que direciona o sol para algum lugar específico que você precisa de sol. Então você paga, você dá a sua localização
e ele com placas solares, placas no Eles espaço. vendem terreno no sol também, não? Não, olha lá. O que ele vende? Sunlight After Dark. Então tá de noite aqui em Nova Lima. Eu posso pagar, isso não está no ar ainda não, tá? Eles acabaram de receber investimento lá, estão lá na Y Combinator. Eles têm placas solares girando em volta da Terra e você dá a sua localização e ele aponta a placa solar e manda o sol para onde você precisa. Olha que doideira que é isso. Por exemplo, o caso que ele usa aqui é para energia, para placas fotovoltaicas, né? Onde você precisa da luz do sol. E à noite não tem luz do sol, então você não gera energia. Desse jeito você pode pagar e continuar gerando energia dia e noite. Olha que loucura, bicho. Olha que doideira que os caras estão. Né, o nível de inovação que a gente está chegando, né, no mundo, assim, de coisas, de novo, de coisas que parecem para a placa solar, para energia solar. É, isso. Que aí você consegue continuar gerando energia, né? O problema da placa solar é que chega à noite, onde a energia é mais cara, ele não gera energia para a rede. Então, o que está acontecendo? Por exemplo, o Brasil tem uma vasta rede de energia solar e tem crescido. Mas o que é o problema? Chega à noite, todo mundo puxa energia da rede, ninguém joga energia para a rede. Então você tem um descompasso, né? Por isso, lá na Baterias Moura, por exemplo, eu estou lá no conselho do Instituto de Tecnologia deles, onde a gente criou lá o BES, que é um container cheio de bateria para armazenar energia solar durante o dia e jogar na rede durante a noite, quando ela é mais cara. Mas esses caras aí querem resolver esse problema. Falam, não, me fala onde é a sua fazenda solar, é em Goiás, é em Maurilândia, Goiás? Eu aponto para lá, me dê o seu GPS, que eu direciono o sol para você. Olha que loucura, bicho. Que legal, viu? Olha que startup. Assim, a gente tem vivido no mundo, senhor Arthurzinho, onde tem muita startup fazendo coisa meio idiota também, cara. Assim, todo dia eu vejo, putz, os caras levantando dinheiro para fazer umas coisas que, né, não fazem sentido nenhum. Mas tem uns caras muito, muito fora da curva. Assim. Outro dia também li sobre uma startup que está lançando, tá também com um projeto, está na Y Combinator também, para lançar data centers no espaço. E o problema de data center é energia e aquecimento. E no espaço ele tem a energia abundante e ele tem o frio, então ele consegue. Sabe o que é legal dessa onda recente de investimento de aceleradora, tipo a Y Combinator? Durante um período, você deve lembrar isso, Gustavo, 2011, o Mark Andreessen escreveu. Mark Andreessen é o fundador do Netscape e depois ele fundou o Andreessen Horowitz junto com o Ben Horowitz, que é um dos maiores fundos de venture capital dos Estados Unidos. Mas em 2011 ele botou um artigo que ficou muito famoso que chamava Software is Eating the World. O software está comendo o mundo. E naquela época para frente, até 2016, 17, o volume de investimento em software como serviço, basicamente toda startup era software como serviço, era um modelo maravilhoso, porque é um modelo recorrente, de receita recorrente, predictable revenue, etc. E tudo que você via nesses batches de aceleradora, de funding, era só SaaS, 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 software como serviço, software como serviço. Cara, agora você está vendo um batch gigantesco de empresas indo atrás de problemas reais, problemas de infraestrutura, problemas de entrega, problemas que antigamente, há 10 anos atrás, seriam, não é cool, não é software, não é technology, é literalmente tecnologia aplicada a problemas reais do dia a dia. Isso que você está falando é recarregamento de placa solar fotovoltaica. Você está resolvendo um problema muito específico com alguém que você está construindo hardware. Enfim, acho super legal e a gente vai ver cada vez mais desse tipo de investimento acontecendo. Né? Um exemplo aqui também de um outro caso recente, para encerrar aqui os casos recentes, a gente passar para discussões verdadeiramente relevantes. O Waymo, não sei se você já usou, Rod. O Waymo é um táxi autônomo, né? Acho que em Nova York não é permitido ainda. É uma spin-off do Google, isso mesmo. Eles já têm mais de 100 mil, eles fazem mais de 100 mil corridas por semana e recentemente saiu um artigo dizendo que
os carros da Waymo são muito mais eficientes e muito mais seguros do que carros com motorista. Baseados na mesma quantidade de corridas, o Waymo tem muito menos acidentes. Eles tiveram aí 23 batidas, né? Eles já andaram, os carros, estou lendo os dados aqui, já andaram 22 milhões de milhas e só tiveram 20 acidentes reportados. Então, eles, inclusive, têm uma parceria com o Uber Eats em Austin e agora expandindo para Atlanta em 2025 para entregar comida via Uber Eats. Mas aí a gente vai para uma discussão que nós já tivemos em outro podcast, e eu nem sei se foi ao ar, porque o outro a gente gravava, ninguém editava e ninguém colocava no ar, mas esse é diferente. E aí, Rod, eu queria ouvir a sua opinião e a do Arthur, antes da gente entrar em outro tópico, que é sobre o desemprego. Porque, olha isso, tudo isso que a gente falou aqui vai gerar desemprego. A Waymo, ela vai gerar o desemprego dos motoristas de Uber. Se você pegar aqui no Brasil, cara, tem um monte de cara que é engenheiro, que é professor, que foi pro Uber. E o cara tá tendo ali a receita dele, a mesma coisa, né? Motoqueiro do iFood. E isso, por exemplo, você vai para dentro de uma indústria. Outro dia eu fui visitar a ArcelorMittal em Vitória, tem uma planta gigantesca lá. Cara, entrei na planta onde faz, né, as placas de aço. A ArcelorMittal é uma das maiores siderúrgicas do mundo. Tinha 3 pessoas atrás de uma sala com ar-condicionado e um monte de tela. Assim, o cara estava controlando tudo é máquina. Você vai para dentro de uma fábrica, vai para dentro da fábrica da Stellantis ou da fábrica da Volkswagen, é tudo robô, tudo braço biônico lá, mexendo, colocando porta, pintando. Eu estava outro dia com o Bellini, que foi presidente da Fiat por muitos anos, e ele falou, pô, na minha época o cara ia lá e pintava o carro, e aí o carro saia cheio de defeito. Agora vem uma máquina e pinta na distância certa, no tempo certo e com a pressão certa, porque o negócio é assim, ó, você tem que pintar 20 centímetros do carro, você tem que ficar 3 segundos, pô, humanamente é impossível do cara ter esse tipo de qualidade, né? E agora a máquina consegue ser muito mais eficiente. E aí, o que será de nós? Seremos nós descartados? Seremos nós jogados? As traças e os humanoides vão tomar conta de tudo? Ou não? Vocês são... O Rod já se posicionou aqui de maneira contundente. Sou positivista, acredito no futuro da humanidade. Eu não, acredito que chegaremos logo ao fim dos tempos, ao fim da humanidade como a gente conhece hoje. Deixa o Arthur opinar, que a minha opinião é a contrária, Gustavo. É o outro lado da mesa, a gente já falou sobre isso algumas vezes. Fiquei muito curioso com a opinião do Rod agora. Mas seguinte, eu tenho, assim, provavelmente eu vou ter uma opinião mais perto da opinião do Rod. Porque eu acho que... Eu já vi acho que foi o Gary Vee falando sobre isso. Que as pessoas ficaram do mesmo jeito quando surgiu o trator, por exemplo. Porque tirou muito emprego de quem ficava na plantação. E assim, surgiram outros empregos, surgiram outras oportunidades, surgiram outras vagas, outros mercados. E eu acho que isso vai continuar acontecendo. A gente é criativo. Então, a partir do momento que AI vai tirar o emprego de muita gente, vão surgir outras oportunidades. Inclusive de quem sabe. Dê exemplo, senhor Arthur. Não jogue cadeira em mim, simplesmente arremesse a cadeira nas minhas costas. Eu quero aqui exemplos. Conte-me o que vai ser das pessoas, por exemplo, daquelas pessoas que ganhavam seu dinheiro honesto lá na Rock Content, criando conteúdo para blogs, e agora foram facilmente substituídos por máquinas que fazem isso até com qualidade melhor. Ou então, eu acho que especificamente, eu não consigo pensar, mas esse é um ótimo exemplo mesmo. Quando a internet surgiu, muita gente acreditava que isso ia tirar o emprego de muita gente. E tirou o emprego de muita gente. Só que surgiram empresas como a Rock Content, que, sei lá, há 20 anos atrás era impensável uma empresa surgir para... Não, há 20 anos atrás não, né? Há 30 anos atrás era impensável alguém ficar full time criando um blog para a internet. Não tinha nada disso. E o advento da internet tirou o emprego de muita gente, porque automatizou muita coisa, mas criou outros empregos também, que é o exemplo da Rock, que é o exemplo das startups que a gente vê hoje, que é o exemplo de novas indústrias que surgiram.
E eu acho que eu não consigo prever quais serão as novas indústrias ou quais serão as novas vagas e os novos empregos. O que me deixa otimista é o fato de que sempre que surge uma tecnologia nova, surgem novos mercados por trás dela. Surgem novos mercados porque as pessoas têm outras necessidades. Quando você soluciona um problema, você cria outro. A vida basicamente é uma série de novos problemas que a gente tem que resolver. Então, isso me deixa otimista. Pensar que o advento de novas tecnologias, sim, nesse momento inicial tira o emprego de muita gente, mas ela cria novas indústrias também. Rod, só para apimentar, porque essa resposta vaga que o Arthur deu, vou apimentar um pouco, tá? A nova versão do ChatGPT, que ela é chamada de Strawberry, eu não sei se vocês sabem por que ela é chamada de Strawberry, mas ela é chamada de Strawberry porque existia um bug na versão anterior que você perguntava quantos R's tem no Strawberry e ele não sabia responder, ele respondia errado. Então, por isso eles corrigiram isso, mas saiu agora, nessa semana, saiu essa nova versão, ela conseguiu resolver uma prova para entrar no ITA com 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento, nenhum de nós aqui chegaria perto do que a máquina conseguiu fazer. Então ela conseguiu o que poucos conseguem. Mas me conta, o que a máquina não vai fazer? Como iremos salvar nossos empregos? Isso que eu quero. Calma. Vamos botar os pingos nos is aqui. Acho que o jovem Arthur tentou explicar, que eu concordo com ele, é que a fronteira do conhecimento expande. De forma vaga. A fronteira do conhecimento vai expandir, Gustavo. O que hoje você não sabe, o unknown acontecerá. Novas indústrias se abrem, novos modelos de trabalho acontecem. O que eu não nego, que eu concordo com você, Gustavo, vai ter um desarranjamento, não sei se isso é uma palavra em português, se cair na prova do ITA, eu não passo. Mas é um desarranjo, desculpa. Pode ter um desarranjo entre o que é o requerido para as profissões hoje e o que vai ser o requerido para as profissões amanhã, o requerimento, né, os requisitos básicos. Eu, pelo menos, posso ter desculpa aqui que eu estou igual a Luciana Gimenez falando inglês. Pensando em inglês e falo em português errado. Vocês não têm desculpa. Mas, cara, assim, eu não discordo de você que vai ter pode ter um desencontro entre o que é o requerido para um profissional bem-sucedido hoje versus amanhã. O exemplo que o Arthur citou é isso. Cara, todo mundo antes plantava na colheita lá, o exemplo da agropecuária, plantava, todo mundo ia na mão lá recolhendo. Você tinha uma capacidade reduzida de produção de arroz ou qualquer tipo de comida, né, em determinada fazenda. O que acontece quando você introduz a tecnologia, você aumenta a produtividade. O que você precisava de 1.000 pessoas para fazer, você consegue fazer com uma. Qual que é o output disso? Você aumenta o volume, você aumenta a produção de comida. Então, ao mesmo tempo que você está diminuindo a complexidade, você está diminuindo o custo. E diminuindo o custo, você consegue gerar mais, você vai ter mais output. Esse é o lado da equação da economia que a gente tem que pensar o quanto isso vai abrir de oportunidade. Porque essas 999 pessoas que antes eram requeridas para fazer fazenda, elas podem dedicar o seu tempo para fazer outro tipo de atividade, que também serão produtivas na economia e que também vão agregar valor. Como sociedade, a gente vai estar melhor, como indivíduos ou como alguns específicos grupos de indivíduos não vão se suceder bem quanto outros. O que fica a dica para quem está estudando, a dica é se atualize. Porque o Excel estava aqui, ó, a produtividade do Excel. Você imagina o quanto a gente consegue produzir por causa do Excel hoje, para quem trabalha em escritório, na área de finanças, quem trabalha com número. Imagina esse trabalho, cara, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, antes do Excel, tinha o Lotus, antes era na mão. Olha o aumento de produtividade que você gera. E aumento de produtividade, inevitavelmente, aumenta a economia e aumenta o bem-estar social. A grande questão é, se você está estudando agora, se prepare. Entra no bot, entra no navio, estuda ChatGPT, estuda inteligência artificial. Esse é o futuro. É o futuro das profissões. Ótimo. Só para a gente fechar aqui o meu ponto, para ser claro no meu ponto aqui, é que a base da pirâmide
as economias são formadas, elas têm um formato piramidal, mais aqui no Ocidente, mais aqui nas Américas. Né? A Europa é mais achatada um pouco. Aqui nas Américas a gente tem a pirâmide, onde a base da pirâmide tem pouca alfabetização, tem pouca educação, tem pouco acesso e muitas vezes usa mal a tecnologia. Então você pega a juventude, está lá o dia inteiro no TikTok, o dia inteiro na base da pirâmide também. E essa turma não está sendo preparada para esse movimento. Não está sendo preparada para esse movimento. O que vai acontecer? Imagina o que vai ser o ChatGPT ou similar daqui de 5 anos, daqui de 10 anos. Se hoje ele já está nesse nível, já está tirando 100 no ITA, esse é um negócio que 3 anos atrás ninguém sabia o que era. Então, assim, nós estamos falando de um nível de evolução muito rápido. Nós estamos falando que, possivelmente daqui 10 anos, na minha empresa, na Samba, eu vou precisar ter 10 funcionários. Porque o programador vai ser robô. Eu vou falar para o programador o que ele precisa fazer, ele vai entender e vai fazer. Cara, é a próxima onda. Tem umas 20 startups só focadas em programação via AI. Então, o meu ponto é como essa base vai se preparar, porque a educação não está chegando para essa turma. A tecnologia chegou com o celular, mas está chegando de um jeito ruim. Essa turma está ali viciada em jogo, bets virou vício, virou doença. A gente tem vários... as redes sociais, o Brasil bate recorde de tempo em rede social e muitas vezes vendo conteúdo idiota. E como é que essas pessoas estão se preparando? Eu não sei, porque isso que vocês estão trazendo, eu entendo, na Revolução Industrial, era um mundo onde a gente tinha muito espaço ainda, tinha muito mato alto para a gente melhorar, para criar novas coisas, né? Agora, a tendência é o barateamento da tecnologia e o barateamento da robótica. Imagina robôs humanoides com inteligência artificial e com autoconectividade de internet. Me fala quem compete. Como que você vai competir com esse cara numa indústria? Onde está a base dos funcionários do Brasil? Quem emprega? Sabe quem é o maior empregador no Brasil hoje? Call center. Call center, senhor Arthur. É o maior empregador. É, o Walmart, então. E que também, daqui a pouco, vide Amazon Go e outros, né? A tendência é de ter cada vez menos gente ali. E cada vez menos gente transportando as mercadorias, estocando mercadoria no caixa. Então, acho que a tendência é de ir para um mundo onde o ser humano vai ser pouco requisitado. E esse ser humano que vocês estão falando, que o Gary Vee falou, que o senhor Gary Vee falou, que o senhor Gary Vee está falando de um tipo de ser humano, que somos nós aqui, que é o topo da pirâmide e que é privilegiado, que meus filhos têm aula de robótica, têm aula de, sabe, usar ChatGPT e tal, mas isso não é a realidade, isso é bolha. A realidade é outra, galera. A realidade é galera de chão de fábrica, a realidade é jardineiro, é gente trabalhando em indústria, que está acabando, vai acabar, é motorista de Uber, que vai acabar. Mas vamos passar, porque isso é muito polêmico, e o senhor Paulucci tem... vamos falar de um assunto agora onde a gente pode concordar, Arthurzinho. O que você trouxe aí de legal pra gente hoje? Eu que te agredi aqui, te deixei, né, em posições desconfortáveis, por mais que tenha muito carinho por você, e você é um pupilo meu, não queria, em momento algum, te deixar numa situação frente a toda essa audiência que nós temos aqui, tão desconfortável. Mas a realidade é doída. Você e o Paulucci não conseguiram mostrar o outro lado. Exato. Isso foi equivalente A gente aprende com a dor. Isso foi equivalente a uma cadeirada, basicamente. Mas... Esse episódio for no ar, isso já vai estar totalmente fora de contexto. Não, eu vou tentar postar isso aqui amanhã, que vai ser importante. Inclusive, eu queria dar uma de Marçal, e eu queria pedir um carrossel, com o Rod falando a opinião dele, o Gusto falando a opinião, a gente fazendo uma enquete com a audiência, perguntando com quem que eles estão nessa. Eu quero ver. Inclusive, comenta aqui embaixo no vídeo do YouTube e
no podcast se vocês acham que a inteligência artificial vai acabar com o mundo, vai acabar com a humanidade, ou se vão surgir novas indústrias. E que a gente vai estar bem. Mas, seguinte, eu queria finalizar nesses últimos minutos que a gente tem com uma questão que eu estava refletindo bastante esses dias e eu queria saber a opinião de vocês. Uma das coisas mais interessantes para mim é pensar na evolução que a gente fez desde quando a gente começou a empreender, desde quando a gente começou a nossa carreira até hoje. E um dos maiores ganhos que as pessoas têm escutando a gente falar, ou então quando tem alguns mentores, ou quando escuta bons conselhos, é encurtar o caminho de a gente bateu muita cabeça para aprender uma coisa e a pessoa pode aprender com uma frase, escutando uma dica que vai salvar para ela talvez anos, batendo cabeça e cometendo alguns erros que podem custar caro em termos de tempo e energia. Então, eu queria fazer a pergunta, queria deixar a pergunta no ar aí, e eu queria fazer a pergunta para você, Gustavo Caetano. Qual foi a lição ou quais foram as principais lições que você aprendeu na sua carreira que você gostaria de ter aprendido mais cedo? Boa, Arthurzinho. Então, tem uma frase, o senhor Paulucci ri muito de mim porque ele estudou no Canadá e ele disse que essa história não é verdadeira. Mas é assim. Se não for, ela é boa. Mas existe uma regra do exército canadense que diz que se houver disparidade entre o mapa e o terreno, fique sempre com o terreno. O que ele quer dizer? Soldado, se o senhor tem um mapa na sua frente falando que tem um rio passando na sua frente e você olhar no chão e não ver o rio, não comece a nadar na areia, acredite no que você está vendo. E muitas vezes eu acho que o empreendedor acredita demais no mapa. Eu me deparo com isso direto, cara. Assim, novos empreendedores, o cara faz um plano e acredita demais naquilo e deixa de ver a realidade. Assim, será que seu cliente quer comprar mesmo? Cara, não, mas já falei com todo mundo quer, todo mundo já, né? Todo mundo diz que, pô, mas então vai lá e cobra do cara. Aí na hora de cobrar, o cara, não, veja bem, agora não posso, né? Não é prioridade e tal. Então eu acho que esse é o primeiro grande aprendizado que eu tive para minha vida e que eu levo assim para tudo que eu faço. Eu sou o cara que planeja um pouco, mas tenta executar rápido aqui para ver se aquela hipótese é verdadeira ou não. Segunda coisa, cara, e eu aprendi isso no estoicismo. Eu comecei há 2 anos, fiz um curso de estoicismo com meu amigo Léo Simão, que é o fundador da Baby.com e que faliu depois de levantar mais de 100 milhões. É um cara super legal, meu vizinho lá da Grande Araguari, ele é de Uberlândia, né? Mora em São Paulo agora. Mas uma das coisas que eu aprendi com o Léo Simão sobre estoicismo é as coisas são o que são. Muitas vezes a gente coloca o label em alguma coisa. Se ela é boa ou se ela é ruim, a gente só vai saber muito na frente. Tem várias coisas que acontecem na nossa vida hoje que a gente fala, nossa, cara, por que isso aconteceu? Nossa, eu não tenho sorte, é isso, é aquilo. E daqui 10 anos você fala, nossa, ainda bem que aquilo aconteceu. Ainda bem que às vezes o cara perdeu o emprego, mas foi porque ele perdeu o emprego que ele começou a empreender, porque ele foi demitido lá, o Guilherme Benchimol da XP foi demitido, vendeu o carro, começou a XP, virou um bilionário. Tem várias histórias assim de coisas que parecem ser ruins, às vezes alguém que separa, ou às vezes, né, uma oportunidade que, como é que eu deixei isso aqui passar e tal, e lá na frente você vê que foi a melhor coisa que aconteceu e às vezes naquele momento parece ruim. Então essa lógica do estoicismo, que é as coisas são o que são, é a gente que fala se ela é boa ou ruim, então evita ficar falando, nossa, não, cara, aconteceu. E aí a outra coisa que vem em relação a isso é o que eu posso fazer que está no meu controle. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente gasta mais tempo com o que não está no nosso controle do que está no nosso controle. Aconteceu tal coisa. O que eu posso fazer? Cara, o que está em meu controle, que eu consigo fazer é isso. E aí você vai lá e executa e foca naquilo que está em seu controle e não naquilo que, nossa, e se isso virar? E se isso acontecer? E aí a gente perde sono, aí a gente deixa de focar, a gente não dorme bem, a gente não tem um bom relacionamento em casa e tal, tudo porque fica pensando em coisas que não aconteceram, que não estão em nossas mãos, né? Então esses segredos aí que vieram do estoicismo, de Marcos Aurelius, eles me fizeram ter mais resiliência.
Eu, como empreendedor, né, há 20 anos empreendendo aí, putz, já passei por cada pepino violento. O Rod, inclusive, sabe de alguns, mas, cara, é o tempo inteiro. Assim, a vida é muito, vida empreendedora, é muito de altos e baixos. E hoje eu enxergo, e aí para finalizar, o desafio, o que não deu certo, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar, como uma oportunidade. E tem gente que vê quando alguma coisa está difícil, está ruim, não está indo bem, prefere desistir. Eu aprendi a olhar para isso. Ó, eu estava fora da samba, tem 2 anos que eu estava só no conselho da samba, o pepino estava gigante aqui. Eu voltei para a operação da samba, não queria estar sentado na cadeira de CEO, não me preparei, eu estou num monte de conselho, estou fazendo um monte de coisa e tal. Voltei para a cadeira de CEO porque eu falei, putz, é a oportunidade que eu tenho de virar uma chave de novo aqui, de fazer um negócio, ir para um lugar que eu acho que ele tem capacidade de ir, que é usar AI, né, a gente criou robôs de AI lá na Samba e tá super legal, mas, poxa, é um desafio gigante virar o negócio. E eu falei, poxa, é minha chance de aprender, porque se eu não estiver aqui, eu vou aprender como? Vou aprender lendo livro só? Eu quero aprender fazendo. Então esse é um negócio que me faz ser muito casca dura hoje, de resiliência mesmo, de falar, putz, cara, isso aqui é difícil, então eu vou peitar, eu vou enfrentar, né? E não vou fugir, vou esconder da dificuldade. Muito bom, hein? Deixa eu contribuir com um pensamento. Eu acho que o Gustavo compartilha um pouco dessa visão. Tô falando, respondendo para você, Gustavo, mas eu imagino que você também tem, porque a gente começou na mesma época e, cara, uma das coisas que eu aprendi hoje, depois de quase 20 anos, eu sou alguns anos mais novo que o Gustavo, mas depois de 20 anos nessa caminhada, cara, assim, tem beleza em construir as coisas consistentemente, mesmo que um pouco mais devagar, você consegue chegar mais longe. Quando a gente começou, na época a gente tinha muita mentalidade de go big or go home, tem que fazer qualquer custo, levanta venture capital, torra. Aí você citou o exemplo da Baby, não o Léo em si, mas o contexto da época era um contexto que te forçava a gastar desesperadamente, crescer, ou então uma falha total. Não tinha, era 0 ou 1, literalmente, né? Assim, a gente, no Brasil, em 2007, 2008, até antes, enfim, a gente viu os exemplos do PayPal, não tinha muita difusão de cultura de investimento no Brasil, de startup, de crescimento. Era a gente olhando lá fora e achando que dava para replicar aqui e tentando crescer no modelo a qualquer custo. E hoje eu olho operações, depois eu fui para operação maior, depois empresa multinacional, depois empresa aqui nos Estados Unidos, crescer consistentemente com P&L, um income statement, DRE aí no Brasil, né, assim, bonito, consistente. Não necessariamente você precisa de venture capital, investidor, o glamour para tudo. Fazer um negócio bonito faz muita diferença. Então, acho que e tudo que o Gustavo colocou, né? Crescer, construir um negócio que tenha solidez, com pessoas que você confia, com um negócio que é mais consistente. Isso sim são negócios geracionais, versus um modelo que funciona muito específico em determinada região do mundo, aqui no Vale do Silício. Você tentar replicar isso em qualquer lugar, em todos os lugares, não é assim que as coisas funcionam, né? Isso para mim foi um aprendizado assim, muito forte. E que eu, olhando para trás, talvez eu agiria de maneira diferente. Por exemplo, na empresa que a gente tinha junto, Gustavo, na Eds, hoje, olhando para trás, provavelmente eu teria uma outra mentalidade. Mas todos são aprendizados, né? E isso foi um que eu carrego para mim muito forte. E você, Mr. Arthur, o que você traz? Boa. Eu pensando bastante sobre as principais lições e sobre as coisas que eu de fato queria ter aprendido mais cedo, eu acho que a primeira delas é desenvolve uma reputação como alguém que descobre as coisas, como alguém que, se tem algum desafio grande, você pode não saber a resposta agora, mas você vai encontrar a resposta para ele e você vai executar bem. E isso é muito mais importante
na minha visão, do que desenvolver a reputação como alguém que é bom em alguma coisa específica. Quando você não tem medo de desafio, quando você encara as coisas com essa mentalidade de eu sou capaz de descobrir, isso te dá uma autoconfiança suficiente para que você possa encarar qualquer outra coisa. Eu acho que a segunda coisa que eu acho importante é a ideia de correr a sua própria corrida. Eu posso querer me comparar com o Gustavo, posso querer me comparar com o Rod, posso querer me comparar com 1 milhão de pessoas que estão à minha volta, que fizeram ensino médio comigo, que fizeram faculdade comigo, e eu posso escolher me comparar, inclusive, com a versão filtrada da vida deles que a gente vê em rede social. Mas o que eles conquistaram, o que eles fizeram, não tem absolutamente nada a ver comigo e com a minha vida. Eu tenho que correr a minha corrida, eu tenho que olhar para a minha evolução e eu tenho que me comparar só com a melhor pessoa que eu posso ser. E não me comparar com eles porque eles têm habilidades diferentes, eles têm oportunidades diferentes, eles têm uma vida diferente. E porque eles estão em algum lugar hoje, não significa que eu não posso estar lá amanhã ou que eu não posso estar em algum outro lugar que vai ser igualmente bom ou melhor. E eu acho que a última coisa tem muito a ver com esse podcast aqui. Eu li um artigo há um tempo atrás, até do Mark Anderson também, que ele fala sobre os 4 tipos de sorte. O primeiro ele fala que ele chama de, acho que dumb luck, que é assim, você ganhou na Mega Sena, aconteceu alguma coisa incrível e você deu sorte. Isso acontece. A segunda ele chama de hustle luck, que é a sorte da pessoa que está lá fazendo o tempo inteiro, indo em evento, ligando para todo mundo, batendo na porta, tentando fazer coisas, e em algum momento as coisas acontecem, porque em algum momento a oportunidade surge e você está tão presente que as pessoas lembram de você para te dar uma chance e ver o que você pode fazer. A terceira é sorte por habilidade, que ele fala. O exemplo que ele dá basicamente é: você desenvolveu uma reputação de ser o melhor mergulhador de altas profundidades do mundo. E aí um navio afunda com $1 bilhão. Tá. O náufrago desse navio foi sua sorte, porque agora as pessoas vão ter que te ligar e você vai ter que tirar a fortuna de lá e você vai ganhar uma porcentagem muito gorda. Então, quando você fica muito bom em alguma coisa e é reconhecido por isso, é mais fácil de você dar sorte. E o quarto, último tipo de sorte que o Mark Anderson define é a sorte por caráter. Você desenvolve uma reputação tão grande durante a sua vida de fazer as coisas do jeito certo que as pessoas querem fazer as coisas com você. E quando alguma oportunidade surge, você é o contato que elas ligam, porque sabe que você faz as coisas de um jeito ético e de um jeito certo. E aí a lição que eu tiro disso, e a lição que eu queria compartilhar, que eu queria ter aprendido mais cedo, aumenta a sua superfície de sorte. Tudo que você puder fazer para dar mais sorte, faça. É muito difícil dar sorte sentado no sofá. Então, por que eu falei que tem muito a ver com esse podcast aqui? Porque em 2016, eu mandei um e-mail para o Gustavo, sem nenhuma esperança do Gustavo responder, falando que eu era super fã dele, que tinha lido o livro Pense Simples, e isso me levou a um estágio, me levou a desenvolver uma amizade com ele, e me levou a escrever um livro depois com ele. E depois de um tempo, continuando essa amizade, faça simples. Tá, vocês podem ver aqui, quem está assistindo o vídeo, link da Amazon está na... Isso. E depois de um tempo, desenvolvendo essa amizade, eu mandei uma mensagem para ele e falei: Gustavo, o que você acha da gente fazer um podcast junto? E a gente está aqui, falando depois disso. Isso só aconteceu porque eu estava lá presente, eu estava perguntando, eu estava pedindo, e eu estava tentando aumentar essa superfície de sorte. Quanto mais maneiras você puder encontrar na vida de dar sorte, faça. Então não fica no sofá, liga para os outros, manda e-mail, conversa, faz networking, ajuda a galera, desenvolve habilidade, fica bom em alguma coisa, que a sorte acaba te encontrando alguma hora. E é muito importante você estar pronto. Tem uma frase, né? Gustavo sabe o que eu tô pensando aqui. Você sabe também, Arthur? Se você trabalhou na ação, você tem que saber essa frase. Se não souber, Almir Gentil, nosso primeiro investidor anjo, ele falou: sorte é igual a oportunidade mais habilidade. Nunca mais esqueci isso. E é a verdade. Nesse exemplo, você teve a habilidade de mandar e-mail para o Gustavo, o hustle, a segunda sorte do Mark Andreessen, de ir atrás do Gustavo. E se você criou a oportunidade, né, de trabalhar com ele. Esse é um dos mandamentos da samba que o Almir ensinou a mim e ao Gustavo. Mas muito legal o que você trouxe, Arthur. E acredito demais nisso, cara. Assim, a gente tem visto na nossa... Para a gente fechar esse papo aqui, né? Nos dias atuais, o que eu mais tenho visto são pessoas que se espelham, né? Ou se espelham, não. Se frustram por causa de outros. Então, o que você trouxe ali, eu acho que é super legal, que cada um tá lutando a sua batalha, cara.
Assim, você não sabe o que o cara tá passando de verdade, entendeu? Não se compare, não compare os seus bastidores com o palco dos outros, né? Então, muitas vezes você tá vendo o cara no palco lá, esse cara é feliz, esse cara é rico, todo mundo, cara, no Instagram é rico, todo mundo tá feliz, todo mundo tem tudo que quer e tal. E, cara, na hora que você vai ver, a vida não é assim para ninguém, né? Então, esse negócio, cara, de não se comparar, porque ele é destrutivo, ele te traz uma angústia, te leva à depressão e, putz, às vezes você tá comparando um negócio que não é realidade mesmo, né? E a outra coisa é isso, assim, as pessoas querem. E outro dia vi um artista americano, acho que era o Denzel Washington, falando né, que todo mundo quer estar no meu lugar, mas poucas pessoas querem passar pelo que eu passei para chegar aqui, né? Então é isso, assim, você também, muita gente quer ter sucesso, quer ter sorte, quer crescer na vida, quer ter dinheiro, quer ter família, quer coisa, mas não está fazendo o que é necessário. Né? Você no seu Instagram, nos seus stories, que fica postando fotos sem camisa e no próximo stories mostra um livro, uma página do livro. Então você é aquele cara que está mostrando o quê? Que o Rod falou ali, consistência. Cara, vou fazer isso, vou ser consistente, vou fazer todo dia um pouquinho, vou melhorar 1% por dia aqui, vou ficar melhor. Então, o que o Rod e você trouxeram, exato, disciplina, né? Para a gente conseguir chegar, porque a gente tem uma geração agora que quer ter tudo, mas não quer fazer nada que precisa para você ter tudo. E o que a gente conhece dos bastidores, eu conheço, né, os bastidores de vários empreendedores aqui no Brasil, é que, cara, a vida desses caras não é o sonho que a gente imagina, não é o glamour, não é, né? A gente vê aí, Rod, na nossa época, o tanto de empresa, cara, que surgiu, virou empresa bilionária, tipo Peixe Urbano, né? Pô, da nossa época, o Júlio lá, pô, e nada contra os empreendedores, são baita empreendedores, mas, cara, não deu certo. E aí? Né? E tá tudo bem. E aí o cara aprendeu com isso e foi pra frente e tal, mas poucos querem passar por isso. Todo mundo só quer o topo. Fala, eu quero criar um peixe urbano. Pô, mas o cara do peixe urbano depois... E aí? Ele caiu, mas tá aí, ó, tem fundo, cresceu, continua sendo um cara fora da curva, completamente fora da curva. E é assim em vários negócios, mas muita gente não quer passar pelo que precisa ser passado. Então, se eu pudesse trazer um recado final aqui, compilando o que vocês trouxeram, não se compare com os bastidores, não compare com o palco dos outros e passe pelo que é preciso passar para você conseguir ter a sorte, né, que o Arthur está trazendo. E valorize cada uma dessas experiências. Eat your own dog food. É isso. Fechou, meus queridos. Pessoal, obrigado. Muito bom o episódio. Estamos melhorando, como a gente falou aqui. Cada episódio a gente está melhorando. Deixa um feedback aí. A gente tá ruim de fechar. Fechamento nosso é ruim. Feedback aqui, ao vivo, para quem está nos ouvindo. Nós temos que aprender a fechar programa. Tipo o Faustão, né? Como é que o Faustão fechava o programa, né? 40 anos fechando o programa, uma hora aprende. Nós vamos aprender também. 40 anos de podcast, nós vamos aprender. Obrigado, meus queridos. Obrigado, Gustavo. Valeu, Arthur. A gente fala até a próxima. Passa pra frente, dá like. Um abraço e até a próxima. Valeu. Valeu, galera. Valeu, Rodinho. Valeu.